Ei pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde. Então, nossa aulinha de hoje nós vamos fazer a revisão das nossas 3 últimas aulas e a correção dos nossos exercícios. Espero que todos tenham acertado. Então, vamos iniciar mais uma aula nossa, de revisão e correção das nossas atividades, das nossas aulas de educação física. Então, nossa primeira aula foi sobre movimento e tecnologia, e a gente percebeu que a tecnologia ela está presente desde a pré-história na vida do esporte. Sempre teve presente um pouquinho da tecnologia, né? Então, o que é essa tecnologia? É um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução do problema. É uma aplicação prática do conhecimento científico. Então, a gente percebe que a gente consegue melhorar o funcionamento, talvez, de um determinado esporte através do uso da tecnologia nele. Então, o primeiro uso da tecnologia no esporte que foi percebido foi durante uma Olimpíada em Berlim, onde o norte-americano ele usou umas sapatilhas Adidas. E aí, com essas sapatilhas, ele ganhou 4 medalhas esportivas naquela Olimpíadas. E aí percebeu que, porque ele usou essas sapatilhas, ele teve melhor desempenho do que os outros atletas. Que a sapatilha ajudou ele a ser mais rápido, né? Então, aí a gente percebe a importância do uso da tecnologia dentro dos esportes. Então, com essas novas ferramentas que a gente tem, internet, comunicação digital de alta velocidade, torna possível analisar a integração e informação de recursos de maneira mais eficiente e efetiva para o aperfeiçoamento, ao treinamento e também tomada de decisões. A gente percebe hoje em dia, um exemplo muito clássico hoje que é o futebol, que foi o VAR, que foi implementado o árbitro de vídeo no futebol. Então, a gente viu que isso melhorou a tomada das decisões. Então, aonde que a tecnologia ela está? Nas roupas sob medida dos atletas, que aí pela roupa você consegue analisar batimento cardíaco, frequência, temperatura do corpo. A nanotecnologia, que são os músculos artificiais que operam em alta temperatura, feito de nanotubos de carbono, que foram desenvolvidos por pesquisadores da Universidade do Texas para testes. A tecnologia comestível, que foi desenvolvida uma pílula pela NASA para monitorar os astronautas. Dentro dela está um sensor de microbateria que envolve quando os astronautas ingerem essa pílula, é possível transmitir a temperatura e os batimentos cardíacos para um computador. E no esporte, aonde que a gente pode perceber o uso de tecnologia? No esporte da esgrima, as roupas da esgrima, quando um adversário toca na roupa com a espada, a gente consegue perceber se tocou ou não. Se essa roupa não tivesse tecnologia, a gente não conseguiria muitas vezes ver, perderia alguns pontos, Porque tocou na roupa do adversário, a gente já sabe que ele pontuou, e a pontuação certa. As pistas de corrida também usam tecnologia, porque muitas vezes é por um milésimo de segundo que um ganha. Então, a gente consegue perceber o uso de tecnologia, que aí consegue ver mais precisão realmente quem ganhou ou não aquela prova. Através também dos tênis, que os tênis hoje em dia são desenvolvidos, para que deixe as pessoas com funções mais rápidas. A bola de futebol. O atleta paralímpico, que hoje tem a possibilidade muitas vezes de voltar a andar quando tem os seus membros amputados, com o uso da tecnologia. Então, quais são 10 tecnologias que estão mudando o esporte? Os equipamentos e roupas sob medidas, a robótica, a nanotecnologia de carbono, materiais reativos, tecnologias de informação, supercomputadores, imagem digital, biométricos, computadores vestíveis e computadores ingeríveis. Então, a gente vai para a correção das nossas atividades. Analisando a imagem acima, onde podemos destacar o uso de tecnologia.
Então, analisando a imagem, onde que a gente vê tecnologia? Podemos destacar o uso de tecnologia na roupa do atleta e no tênis. Se você percebeu também outra coisa, não tem problema. Então, o que é tecnologia? Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de um problema. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas da pesquisa. A palavra tecnologia tem origem no grego, que significa técnica, arte e ofício, juntamente com o auxílio lógico, que significa estudo, modifica a cultura de modo que o homem se relaciona com o mundo, apesar de ser feita para atender às necessidades do ser humano, alguns aspectos negativos. Em quais esportes podemos encontrar o uso de tecnologia? Aí eu citei no futebol, no atletismo, na esgrima, entre outros. Se você percebeu algum outro, não tem problema. Em qual cidade e quem era o atleta que registramos o primeiro uso da tecnologia em um esporte e qual era esse tipo de campeonato? Então, foi em 1936, durante os Jogos Olímpicos de Berlim, pelo norte-americano Jesse Owens. A quarta pergunta, descreva o uso de tecnologia nos equipamentos do futebol, na bola, na chuteira e no árbitro de vídeo agora, no VAR. A gente vai para a nossa segunda aula, que foi sobre esportes e diferenças culturais. Então, se nós compararmos o uniforme da seleção de vôlei masculino e feminina, observamos uma grande diferença no design. Essa diferença, porém, é bem sutil entre os uniformes masculinos e femininos da seleção de futebol. Qual a justificativa para essa diferença? E aí, o que vocês pensaram? O que vocês acham? Há diferença no uniforme da seleção feminina e da seleção masculina? Da feminina é uma roupa sem mango, um short mais apertadinho, a blusa mais apertadinha. Do masculino não, já é todo mais largo, blusa de manga, o short mais largo, camisa mais larga. E aí, o que vocês pensaram? Então, o que é preconceito? É um juízo pré-concebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sofrimentos e tendências de comportamento. Enquanto o fenômeno social reflete as relações sociais estabelecidas na sociedade. Embora haja um discurso de ascensão social, unidade e ordem, através de um olhar mais cuidadoso, pode-se perceber que muitas pessoas enfrentam no campo esportivo as mesmas discriminações que a gente sofre muitas vezes pela sociedade. Então, a gente pode perceber que no esporte também há preconceito, há racismo, e muitas vezes a gente está querendo quebrar isso, mas infelizmente ainda alguns casos acontecem de racismo no esporte, Então, vamos falar um pouquinho do racismo no esporte. Será que pessoas ou outras raças ainda são tratadas com diferença no esporte? Embora os negros venham se destacando após o término da carreira de atletas, ele não obtém o mesmo sucesso no campo técnico ou determinação esportiva. A gente viu também o ano passado, as pessoas que gostam de futebol, que teve alguns casos no nosso campeonato brasileiro de torcedores, xingando atletas, manifestando racismo. Então isso não é uma coisa legal para o nosso esporte. Ele vem a cada vez mais deixar o nosso esporte com um lado negativo. Então, assim, quem foi o promissor que tentou acabar com o racismo dentro do esporte foi através de um torneio de rugby. E aí foi o fim do apartheid. Muitas vezes as pessoas conhecem o apartheid, porque foi feito pelo Nelson Mandela. Que no torneio de rugby, lá na África do Sul, o grande objetivo de Nelson Mandela era reunir toda a população em apoio aos Springboks, tarefa quase impossível aos olhos de algum, até mesmo perigosos pelo preconceito que sofriam naquela época. Então a gente também dentro do esporte tem um preconceito com gêneros, As mulheres ainda não são devidamente valorizadas no esporte.
Elas não têm a mesma igualdade de gêneros, ponderando todos os ambientes sociais. Só é possível através de uma educação onde o respeito certamente é a base de todo o processo. Afinal, homens podem competir com mulheres? A gente vê dentro do esporte que há uma grande desigualdade salarial, principalmente dentro do futebol. Você vê aí, a gente tem a imagem, um jogador, ele ganha 84 milhões, que é o argentino lá, esqueci o nome dele agora, deu um branco, mas ele ganha 84 milhões, o Messi, o Messi, e aí precisa de 16 mulheres de grande potencial para ganhar 42 mil, que não chega, é quase a metade do que o Messi ganha. Então não há igualdade salarial no futebol. Homens não ganham a mesma coisa que mulheres. Há uma grande desvantagem salarial. Então há um grande preconceito no futebol. Tanto que a gente vê até hoje, infelizmente. Muitas vezes quando a menina é criança se dá uma boneca e quando é menino se dá uma bola de futebol. Fala que meninas não podem jogar futebol. Então já começa desde criança esse preconceito na nossa sociedade. Que mulheres não podem jogar futebol. Futebol é apenas coisa para homens. Que mulheres não entendem de futebol. Então daí já começa o preconceito de gênero, né? Então vamos para a correção das atividades. Na sua opinião, há igualdade entre homens e mulheres no esporte? Não, pois a diferença salarial é muito grande. Outro ponto é a mídia sobre o futebol masculino. Já o feminino só vem nos noticiários quando há Copa do Mundo e Olimpíadas. Essa foi minha resposta, tá? Uma resposta bem pessoal. Porque a gente percebe que não há campeonato feminino televisionado pela mídia. Apenas os campeonatos masculinos. Então a gente já vê a grande diferença da desigualdade. Será que as pessoas negras ou de outras raças ainda são tratadas com diferença no esporte? Infelizmente a gente vê que sim, em algumas modalidades esportivas. Não vemos a mesma participação de atletas brancos do que os atletas negros, né? Então vamos, né, para nossa terceira aula, que foi os esportes de aventura. Então, a aventura é uma natureza, é da natureza humana, né? Do latim significa advento, significa literalmente o que vem pela frente. Podemos dizer que a aventura é o que nos move a história, além de um conjunto de estimulações psicológicas e também em busca de por si mesmo. Tipos de esporte com maior grau de risco, que geralmente estão relacionados a alturas, velocidade e esforço físico, são responsáveis por estimular hormônios como a dopamina, endorfina e serotonina no nosso corpo. Também não é qualquer pessoa praticá-la. É importante ter preparo físico e mental específico para cada grau de aventura, né? Porque a gente vê que tem infinidade de esportes de aventura. Mas aqui a gente só vai tratar de dois especificamente, que está sendo muito popular no nosso ambiente, aqui no nosso estado, que é o stand-up paddle, que ele possibilita uma grande integração com a natureza, qualquer pessoa pode praticar em qualquer idade. O stand-up paddle também foi conhecido como SUP, que ele surgiu lá no Havaí por volta de 1940, na praia de Qualiquiqui. Os professores de surf da região usavam pranchas de maneiras naval e remos para acompanhar de perto os alunos que dão os primeiros passos no surf. Além da arte de remar sobre a prancha, era uma ferramenta de trabalho. Então, os professores lá no Havaí, eles usavam, né, para poder inspecionar os alunos de perto, para ver se eles estavam fazendo a manobra certa, ensinando. Então, eles criaram esse stand-up paddle. Começou apenas com uma ferramenta de ensino e depois acabou virando um esporte de aventura. Então, qual é o benefício quando a gente pratica esse esporte? Trabalha todo o corpo, pés, perna, abdômen e braço, e reforça o tornozelo e joelhos. Ele não é um esporte de impacto, então por isso que qualquer um pode praticar. A gente também tem a canoagem,
que são várias modalidades que podem ser praticadas na canoagem, no turismo de aventura, por exemplo, e o principal objetivo é a aproximação do homem com a natureza. Também temos o motobike, né, que aí a gente vê muitos hoje em dia a bicicleta virando um grande esporte de aventura, que trata-se de ciclismo realizado em trilhas com mais variados tipos de terreno. Trajetos de pura adrenalina, realizados com bicicletas especiais que permitem passar por qualquer tipo de obstáculo e aguentam todos os troncos possíveis. E a patinação sobre rodas, que é um esporte originado da patinação do gelo. O praticante se locomove em pé usando botas com rodas no solo. Foi o violonista belga chamado Joseph Merlin que em 1790 teve a ideia de construir patins que pudessem andar sobre o solo, assim como patins de gelo, deslizando sobre o gelo. Apenas em décadas depois, os patins de roda se tornaram tão popular como nos dias de hoje. Hoje a gente vê muito, né, no calçadão, muitas pessoas andando de patins. Então vamos para as atividades. Quais os benefícios que se praticar um esporte de aventura? Trabalha todo o corpo, pés, pernas, abdômen, braços, reforça os tornozelos, joelhos e não existe impacto, então qualquer pessoa pode praticá-lo. Quais os esportes de aventura que você conhece? Além dos citados no vídeo. Então a gente tem um rapel, paraquedismo, surf, skate, entre tantos outros esportes, né? Descreva qual esporte é praticado nas imagens abaixo. Então, a primeira imagem é do stand-up paddle, a segunda da canoagem, a terceira do motobike. Então, foi isso. Espero que todos tenham acertado, gostado das nossas 3 primeiras aulas. E daqui pra frente a gente vai trabalhando outros assuntos também bem interessantes. Tchauzinho!